acho que esse ano também vai ser um ano muito forte para mim, para discutir, por exemplo, a gente vai ter agora 200 anos da nossa independência. E acho que a gente precisa desmontar essa nossa história dourada da nossa independência. Parece bem bonita mesmo. É Inclusive, eu moro no Ipiranga ali, do lado do Museu do Ipiranga. Do Museu do Ipiranga, que foi construído como um museu-palácio, para uma memória paulista, né? Mas a independência, a gente conta uma história da independência como se a independência fosse, primeiro, um dia, o 7 de setembro. Não é. A independência é um processo. Ninguém vira independente de uma hora para outra. Começou muito antes, eu diria que começou com a Inconfidência Mineira, a Conjuração Mineira, a conjuração dos alfaiates na Bahia. Os alfaiates? Botou o povo na rua, eram sobretudo negros. Que interessante. E termina muito depois. Não é? Depois da independência, não sei se vocês sabem, mas a nossa história é tão sudestina. Vou contar uma coisa para vocês. Essa ideia que a gente fala, o Brasil, não existia Brasil em 1822. Sobretudo, se você pensar que, primeiro, a capital do Brasil até 1763 era Salvador. Foi só nessa época que mudou para o Rio de Janeiro. Então, até então, a verdadeira capital ficava no Nordeste. Que mais? Existia um estado que se chamava Estado do Grão-Pará e Amazonas. Esse estado era totalmente diferente do sul do país. Eles negociavam diretamente com Lisboa. Então, quando o Rio de Janeiro faz a independência, essas províncias não querem saber do Rio de Janeiro. A gente não discute isso, a gente fala dessa lenda da independência. Não E o que aconteceu, por exemplo, no Piauí? Uma batalha, a Batalha de Genipapo, que foi uma batalha que foram 200 mortos. Até hoje, em Salvador, o que eles comemoram? Não a independência do 7 de setembro, mas o dia que Salvador, em 1825, aceita a independência. Maranhão, um monte de lutas contra o Rio de Janeiro e a favor dos portugueses. Então, a gente tem que parar com essa história, primeiro, muito sudestina. E também uma coisa que a gente também tem que pensar, que a nossa independência foi muito conservadora. Já repararam no tamanho do Brasil comparado com a América Latina? É um gigante, né? Sim. Por que isso? Por quê? Então... Boa pergunta, né? Até então, existiam 4 vice-reinados do Prata. E eram 4 vice-reinados espanhóis. Como as independências no resto da América Latina foram revoluções, o que aconteceu? Os países desmembraram e viraram 14 países. O que as elites brasileiras não queriam? Que o Brasil fosse desmembrado. O que mais que as elites brasileiras não queriam? Vocês podem imaginar. Eles não queriam uma revolução. Por que não? O que eles não queriam que mudasse? Sei lá, perdeu o poder? A escravidão, você está falando? Yes. Não queriam acabar com a escravidão. Tanto que vocês sabem qual foi o primeiro país... É prova agora, vamos ver se vocês vão passar ou não. Ficou nervoso, né, Monarca? Fudeu, estou me lembrando aqui memórias do passado. Qual foi a primeira nação que assumiu a independência do Brasil? Vai. Inglaterra? Espanha? Inglaterra, não. Quase acertou, foi a segunda. Espanha, não. Bem depois. Portugal, só em 1825, e a gente pagou caro pela nossa independência. Angola. Angola? E sabe quem é Angola? Porque era o principal porto da onde vinha o perverso tráfico negreiro. Entendi. Então, você vê a importância. Eles não queriam mudar nada disso. Também não queriam mudar a propriedade agrária, o predomínio da propriedade agrária. O que aconteceu? Estoura uma revolução lá em Portugal, que se chamou de liberal, a Revolução Liberal do Porto, que era liberal para Portugal, mas para o Brasil queria recolonizar o Brasil. E as elites fazem o quê? Criam um símbolo para unificar. Quem seria o símbolo? Aí a gente entra num tópico que eu não sei nem chutar. Vai. Dom Pedro I. Yes. Olha lá, Monarca. Cara, eu sei chutar. Caralho, esse que é impressionante. Essa foi foda. Você tá impressionado, né? A gente combinou isso tudo, isso que ele não tá. É uma sketch, Antes da gente conversar aqui, eu combinei tudo com o Monarca. Passei uma colinha para ele. Você responde isso agora. Você estava demorando demais. Estava criando esse É para dar atenção. Não, mas é porque ele estava ali, entendeu? Ele é ator também, entendeu? Aí tem tudo. O suspense. Está indo bem, está indo muito bem. Obrigado. Por quê? Porque eles achavam que se um imperador
um príncipe, fizesse a independência, as outras províncias teriam mais chance de aceitar. Então, pensa só. O restante da América Latina viraram o quê? Repúblicas. E o Brasil virou um império. Preciso tomar uma água. Pegar uma... Agora vai. Nós viramos um império cercado de repúblicas por todos os lados. Isso não é estranho? Muito estranho, inclusive. Tanto que, quando a gente teve a nossa independência, obrigada, Nilma, todo mundo suspeitou. Que era fajuta, assim? Que era fajuta. Porque era, Porque, né? a América, nessa época, era da doutrina Monroe. A América, para os americanos, era a América para a República. E o Brasil virou um império. Isso causou uma confusão. Por isso que demorou tanto para as pessoas aceitarem o império do Brasil. Entendi. Mas a gente não pensa nisso, né? Não, ninguém me falou isso. Eu nem sabia que isso tudo tinha acontecido, para ser sincero. Aconteceu. Assim, com você. Outra coisa que eu vou provocar. Agora é minha vez de provocar. Vai. Quando vocês pensam em independência, vocês imaginam o quê? Independência, o quê? Independência do Brasil? Isso, 22. Vai ser agora, né? Bicentenário. O que eu penso? Putz, independência ou morte? O que você imagina? Independência ou morte? Eu imagino... Alguma imagem? Uma imagem? Eu imagino o que eu vi na escola, que é o cara no cavalo com a espadinha levantada, uma galera assim com cara de besta. Meu Deus, o cara oh, meu Deus, um cara no cavalo. Então, veja que interessante que é o nosso país. Isso que faz o historiador. A gente torna não familiar o que parece muito normal. A gente imagina a nossa nação a partir de um quadro. Esse quadro que você está lembrando é um quadro do Pedro Américo. O Pedro Américo era um dos protegidinhos do Pedro II. Essa tela foi uma encomenda do Pedro II para fazer homenagem ao seu pai, o Pedro I. Pai dele que foi quase que expulso do Brasil, porque impôs uma Constituição. Não sei se vocês sabem, mas a nossa primeira Constituição foi imposta. É uma beleza. Coisa linda. Coisa linda. Vejam só, essa tela é encomendada, em 1888 ela fica pronta. Então, estão ligados, né? Quase final do Império. Uhum. A tela é apresentada em Florença e fotografada. Ela chega no Brasil, ela tinha que entrar, estamos pertinho daqui, para o Museu do Ipiranga. Só que o Museu do Ipiranga não estava pronto. Então, essa tela ficou enrolada numa sala escura da Faculdade de Direito. Bom, vem o golpe da República. Não dava para abrir uma tela que era uma homenagem à monarquia, certo? A tela só é aberta muito depois. E aí, o que acontece? A gente passa a ver essa tela como se fosse uma tela republicana pela nossa liberdade, quando é uma tela monarquista. E mais ainda, vou falar mais coisas para desanimar vocês. Bom, Pedro I aparece lá montado num cavalo, certo? Errado. Reza a lenda que ele estava cagando. É isso mais, vamos falar disso tudo. Não era um cavalo, era um burro. Por que era um burro? Porque viagens de longa distância só podiam ser feitas em burro, não em cavalo. Segundo ponto, ele está todo elegante lá, vestido, todo paramentado. Tudo errado. Ele vinha de se encontrar com a Marquesa de Santos, que era sua amante. Alguém faz uma viagem desse tipo, vestido dessa maneira? Não. O calor seria infernal. Não estava. Além de tudo, por que ele estava próximo do Riacho do Ipiranga? Isso tudo está comprovado nos documentos, Igor. É que o Igor está rindo. Porque ele não estava bem das suas funções intestinais. E diz o documento que ele precisava, vou falar mais bonito que você, apear-se. Entendi. Então, ele tinha que parar. Olha lá a tela. Ele tinha que parar toda hora. Os caras com cara de bobo. Vamos falar. Vamos falar do cara de bobo. Mais ainda, essa tela que nós imaginamos, o Brasil se imagina por essa tela, correto? Mas essa tela, por sua vez, é uma cópia de uma tela francesa, de um pintor chamado Meissonier, que faz uma homenagem a quem? Qual é o nome dessa tela francesa? Meissonier. Que ele faz uma homenagem a quem? Ao Napoleão Bonaparte, que, por sua vez, foi o inimigo de Portugal. Veja que a gente imagina o Brasil a partir de uma outra imaginação. Que loucura. Agora, pergunto para outra coisa importante. Não tinha essa guarda toda. Nem Dom Pedro estava com aquele monte de gente e nem tinha tanta guarda dessa maneira.
tinha que fazer, porque senão ele teria dito independência ou morte para quem? Para os papagaios? Pode crer. Essa é a tela que nós nos baseamos. Entendi. Outra coisa que eu vou chocar vocês. Dá para voltar para aquela tela? Está vendo que é uma colina? Uhum. Eu tenho uma série de documentos que provam que não era uma colina. Era um terreno bem plano. O Pedro Américo, que é o pintor, falou o seguinte: em nome da nação, eu vou assassinar a geografia. Assassinou por quê? Porque ele queria fazer esse lugar elevado. Sim. Agora, a pergunta que não... É uma tela bonita. Né? É uma tela bonita, mas cadê o povo? Não tem povo, só tá tem aqui, cavalo. Aqui, ó. Ah, verdade, tem um Cara cara de lá. bobo, olha lá. É o povo. Um cara de bobo. O povo, em vez de aparecer como um povo que comparece, que se manifesta, assiste. Então, olha assiste isso. com o cara, tipo, pô, o cara gritou no meu ouvido aqui. É, eu não tô tô sabendo de trabalhando. nada. Bom, mas se a gente for parar pra pensar, é realístico, né? Vai o povo. Sabe que não é, Monark? Eu vou sempre discordar. A gente preparou, ele ia falar isso aqui nesse momento. Muito bem, Monark. Teve muita manifestação, que é o que eu estou dizendo para vocês. A gente aprende na escola, que foi essa coisa que ele falou, todo mundo ouviu e aceitou. Mas teve muita reação. No Brasil mesmo, muita gente que não concordava, que não queria. Só que a gente tem essa lenda dourada. Por que eu chamo de lenda dourada? Porque a nossa história, ela expulsa o conflito, expulsa os problemas. Como se fosse tudo aconteceu na paz. Isso é muito ruim para a gente crescer, porque, como a gente falou aqui, quanto mais a gente souber do conflito, mais a gente aprende. Sim. A gente não aprende nem sobre o Brasil. Eu aprendi mais sobre Napoleão do que o Dom Pedro I na escola. Sim. É bacana pensar. Por isso que eu sempre falo que as imagens não são inocentes, né? Elas carregam algumas coisas que a gente quer. Simbolismo, né? Muito forte. E teve um sequestro de São Paulo também. Porque qual foi o momento em que a independência aconteceu para valer? Na coroação de Dom Pedro I no Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro que era a capital. Mas, como São Paulo foi crescendo economicamente e politicamente, a gente passou a ler essa tela como se fosse tudo um protagonismo paulista. Não foi. E agora, o que aconteceu ano passado com o Jair Bolsonaro? Ele começa a ler essa tela como se fosse uma tela militar. Ninguém quer falar que, na verdade, isso aqui é um monarca. Mas vejam como a história vai sendo assim, né? Você vai acumulando uma série de... Você vai usando a história do passado para se adequar ao que você quer contar no Você futuro. vai fazendo Exatamente. releituras, reinterpretações das coisas para poder Justificar a tua própria narrativa. Exatamente. Né? Justificar o presente a partir daquilo que você acredita e você quer falar. Por isso que eu sempre falo, eu não quero te dar uma opinião, quero te dar uma informação, que a gente tem documentos provando o contrário. E outra coisa, não tem esse riacho aqui, não daria. Então, de fato, o pintor usa a nossa imaginação e a gente vai imaginando o que quer nessa tela. Né? E não é um pouco cruel que isso seja... Porque, assim, eu lembro disso daí, eu lembro dessa imagem, inclusive. Eu estava no ensino fundamental, porra. Não é um pouco cruel fazer isso com a nossa juventude? É muito, porque a gente usa... Isso que você estava... Lembra que eu te perguntei, o que você imagina? Você imaginou essa tela. A gente aprende na escola essas telas como se elas fossem ilustrações. Né? A palavra ilustração vem de dar um lustro. O que é dar um lustro? Eu vou dar um lustro nessa mesa. A mesa já existe, eu só vou deixar ela mais bonitinha. E as imagens, ainda mais nessa civilização que a gente vive, elas não são ilustração. Elas não são reflexo. Elas produzem a realidade. Tanto que você imagina a independência, Igor, você que é uma pessoa informada, a partir de uma imagem. Então, o que a gente tem que fazer com as pessoas, e não só com os alunos? Quando a gente fala de imagem, a gente tem que falar, primeiro, foi uma encomenda? Quem encomendou? Por que encomendou? Quem era o artista? Mas acho que uma criança ela não consegue pensar em todo esse contexto. Ela mas... meio que engole o que o professor está ali passando. Mas, por exemplo, eu dei aula há muito tempo para o ensino médio e também para o ensino fundamental. Né? Eu fazia eles lerem essa tela a partir da perspectiva do tropeiro. Olha que interessante. Se você for olhar essa imagem, o tropeiro é muito fundamental, porque é o olhar dele que indica aonde a gente deve olhar. Dá uma olhada para o tropeiro. Você bate o olho lá, ele é o único que está no primeiro plano, junto com os cavalos, e o jeito que ele olha faz você olhar para lá. Só que eu peço para os alunos lerem a tela só pelo tropeiro.
Não, Cara, se fosse é eu ia incrível. imaginar um cara assim, absolutamente atônito. O cara tava trabalhando, alguém começou a gritar ali, ele tava passando aqui em paz, sei lá. Ele O que tava também não conduzindo a seria- boiada ali, o que ó. também não sei se seria muito possível, porque se esse cara trabalhando aqui e o imperador ali, tá ligado? Como é que dá? Como é que É. daria? Outra coisa, ele não teria visto, ele teria tomado uma surpresa. É. O Ele não imperador parece tá estar vindo. surpreso? Sei Ele lá. parece. E tem um outro problema aqui nessa tela que também ficou, porque vocês sabem que isso também é uma homenagem aos bandeirantes paulistas. Ah, E vocês sabem que os bandeirantes não passam por um bom momento agora. é verdade. Porque nessa época o bandeirante virou símbolo dos paulistas, porque ele era o cara que desbravava as nossas fronteiras e tudo Ouvi mais. falar bem dos bandeirantes a vida inteira, A vida inclusive. toda. E agora que você está ouvindo falar que os bandeirantes eram mercenários, É. eram apresadores violentos de indígenas escravizados, fugidos. Então, essa tela ela não funciona muito bem. Por isso que as pessoas releem, porque agora nem dos bandeirantes você pode falar. O problema não é das escolas, sabe? O que eu acho que durante muito tempo também, eu faço aqui o meia-culpa. A academia, que sabe dessas coisas todas, não chegava na escola. Por isso que a gente tem que chegar. Mas por que Por não isso pode... que eu acho legal vocês me chamarem aqui, Ah, claro. sabe? Porque a gente tem que falar para um público maior, né? E não é legal você perceber e falar, eu fui enganada, né? Eu aposto, quer dizer, eu posso ser, vocês vão falar, essa ela é convencida pra cacete, né? Mas eu aposto que vocês não vão mais ver essa tela da mesma maneira. Vai ser reinaugurada agora. Há muito tempo que eu não vi essa tela. Eu tenho em memória dela, mas agora, com esses insights, é muito interessante olhar, né? É interessante que o cara que é o representante do povo, ele está conduzindo os gados, né? O representante do povo passa a boiada, né? É. E o que me impressiona mais é essa coisa que a gente sempre põe nessas telas, né? Sei lá, pega uma outra tela que é bem conhecida no Brasil, aquela primeira missa, né, do Meirelles. Põe aí, Gizão. Põe aí a primeira missa. Essa é outra tela que quando a gente tem no livro didático, você olha a tela quando? No Brasil Colônia. Não pode olhar ela no Brasil Colônia, você tem que olhar no Brasil Império, porque essa foi uma encomenda do imperador. E ele foi o imperador Pedro II que criou essa ideia que essa seria a nossa carteira de identidade. Então, ele pediu... Vejam que não está dando para ver, mas essa é uma tela vertical. E o mordomo do Paço, que era a figura mais poderosa no Paço Imperial, falou, faça a floresta como uma catedral. O Brasil não tem catedrais, o Brasil não tem palácios, mas tem a melhor das florestas. Agora, se a gente olhar direito aí, essa também é uma cópia de uma outra tela. Tudo bem, é tudo cópia. Mas olha o centro. O centro está o quê? O centro tem um padre ali rezando uma missa, levantando um cálice em direção a Tem um Então. baúzão de tesouro no centro também, né? Veja o que eles estão querendo falar. Cadê o... tem mesmo. É, boa. Veja que legal isso que a gente fala do nosso descobrimento. Como assim descobrimento, né? O Oswald de Andrade fala quando os portugueses descobriram o Brasil, os indígenas já tinham descoberto a felicidade. Você descobre uma coisa que não tem ninguém. O Brasil era densamente povoado. Tinha a mesma população, senão o monarca vai falar que eu estou manipulando dados, a mesma população da Península Ibérica na época. Que é quanto? A gente está aí na casa dos milhares. A região, né, que é essa região da fronteira, foi altamente dizimada. De novo, essa ideia pacífica. Alguns pesquisadores falam da morte no litoral, da ordem de 96%. Porra! Os indígenas morriam de resfriado, batalha biológica, Sim. mas morriam por escravização. Agora, vamos olhar essa imagem de novo. Tudo pacífico. É. Tem guerra nenhuma. Parece todo mundo perfeitamente, convivendo perfeitamente. Perfeitamente. E olha de novo, tá vendo o tropeiro onde está? São os indígenas agora. É. No centro, quem está? A igreja. Do lado dela, o Estado. Com muita grana. Grana que estão tirando do Brasil, certo? E, de novo, quem que está observando a cena sem interferir nela? O povo. O povo. Então, eu posso falar de várias telas, mas vocês vão cansar. Mas é sempre assim. O povo sempre é mostrado como passivo, só observando. Isso aí entra na cabeça da gente, né? Sim. Mas hoje em dia o povo não é um pouco passivo também? Eu acho que, olha, está bem mais... Eu acho que a sociedade civil brasileira nunca foi passiva. Os escravizados, por exemplo, desde que existiu a escravidão, existiu o quilombo.
Existia quilombo do norte das Cachoeiras Bravas da Amazônia até o sul do Brasil. Existia insurreição sempre. Por exemplo, essa insurreição dos malês, que eu falei, que termina o processo de independência, durante uma semana, os negros malês tomaram Salvador. E eram negros que escreviam, né, que escreviam num vocabulário que os senhores não entendiam, ficaram apavorados. Então, essa ideia também de passividade da sociedade brasileira, eu acho que também é muito criada. É criada um pouco para passar A boiada. a boiada. Essa é a nossa conclusão, né? Passar a boiada. Que é essa ideia de que... Porque é melhor você divulgar para as crianças e tudo mais, para os adolescentes, essa ideia de que tudo no Brasil foi natural. A monarquia foi um destino, o descobrimento foi um destino. Não foi. Foi um genocídio. Né? Mas eu acho que, tipo, olhando a atualidade, eu sinto o povo meio passivo, sinceramente, tá ligado? Por mais que a gente grite pra caralho nas redes sociais, a gente não tá se unindo, a gente não tem uma causa. Tipo, a última coisa que a gente viu uma perda de passividade na sociedade foi em 2013 nas manifestações. Só pelos 20 centavos. Isso ali foi uma perda de passividade da sociedade, mas aquilo foi tipo um lampejo, uma faísca de atividade, mas a maior parte do tempo a gente fica só votando e achando que vai mandar alguma coisa, mas sempre tomando no cu no final das contas. Olha, Monark, na história brasileira, muitas vezes a sociedade civil brasileira se manifestou e fez toda a diferença. Vou dar um exemplo que eu gosto muito de citar. Quando Getúlio Vargas se suicida, a sociedade civil, o golpe já ia acontecer lá. A sociedade civil brasileira adiou em 10 anos o golpe. Então, há vários momentos da história do Brasil em que a sociedade civil compareceu. Mas o que acontece com a nossa memória? A nossa memória é disciplinada por essa historiografia muito ordeira, muito arrumadinha, e a gente acaba se vendo assim. Mas eu acho que a sociedade civil brasileira já se manifestou em muito. Né? É que a gente se manifesta, mas nada muda, entendeu? Tipo, por mais que a gente tenha... a gente consegue ter o papel de resguardar para que não piore, entendeu? Eu sinto que o brasileiro não está tendo, nas últimas décadas, forças de fazer mudanças grandiosas assim no país. Parece que a gente consegue alguma coisinha ali, alguma coisinha aqui. Mas olha lá, talvez é porque eu sou de outra geração. Eu sou de uma geração... Eu vou mentir na minha idade. Eu não é que eu convivi com a ditadura militar, mas meus pais conviveram. A gente está entrando agora, as gerações novas não conviveram, não sabem o que é ditadura. Eu não sei o que é ditadura militar. Tipo, eu sei o que ali e tal, mas eu não sei exatamente na pele e tal. E a gente tem que contar. Mas o final da ditadura militar foi conseguido pela sociedade civil brasileira. E a sociedade civil brasileira se organizou e fez a Constituição Cidadã de 1988, que é uma Constituição sensacional. É uma Constituição generosa para com as minorias, é uma Constituição atenta para as diferenças no Brasil, é uma Constituição que lida com a educação, que é o nosso tema aqui. Apesar dela ter alguns problemas também. Tem vários problemas, sim. Sobretudo a anistia militar. O brasileiro não gosta de falar de reparação. Acho que esse não é o pior problema. É não. um deles. A questão agrária é outra, mas vamos falar de reparação. Brasileiros não gostam de falar de reparação, brasileiros e brasileiras. A gente não quer falar de reparação em relação à escravidão? Fala. Porque muitas vezes o cara fala assim, reparação significa que você vai tirar o pouco que eu tenho para dar para alguém que sofreu no passado. Mano, eu tô sofrendo agora, eu não quero que você tire nada de mim, não. Monark, a reparação não é só financeira. Estamos falando aqui de reparações humanas, reparação da memória. Quando eu falo aqui de reparação da população negra, não é só financeira. É uma coisa de restituir memória. Eu acho que, na questão de restituição de memória, o Brasil ele tinha que ter um sistema de ensino que literalmente mostra tudo o que aconteceu. Eu acho. E deixa... Também não tem que ter viés nenhum, tá ligado? Não, tem mas que não só é mostrar, tipo, é dado. Todos os dados que a gente tem aqui de tudo que aconteceu, esse cara fez isso, cara. Temos aqui mas tem personagens da história brasileira que eles são ou apagados ou embranquecidos. Hoje em dia a gente não tem isso. Hoje em dia a gente... Não, calma. A gente não tem isso no sentido de... Hoje em dia a gente não tem
a história sendo contada de uma maneira empírica, objetiva e imparcial, tá ligado? A gente tem uma história contada de uma forma elitista, oligárquica, Colonial estatista. e masculina, né? Então- Você vê que os poucos personagens femininas viram assim, filha de, a Isabel. Todo mundo fala, tem a Isabel, mas ela é filha de Dom Pedro e esposa do Conde D. Quando você tem os personagens masculinos, tem nada disso. Sim. E quantos protagonistas negros e negras você tem na nossa história? Sim, então, por isso Né? que eu acho que a gente tinha que ter o ensino ensinando quem foi a pessoa mais relevante na história. E põe essa pessoa, que é isso que a gente tem que Mas saber. você né? acabou de defender a ideia de ação afirmativa. Ou seja, o que é ação afirmativa? É que a gente faça uma história mais plural, não só uma história dos povos europeus. É uma porque a história mais real. Muito mais. Mas sabe por que o meu argumento... Porque a nossa história... Você vê que no Brasil todo mundo tem complexo de rei, né? Quer dizer, o cara canta bem, vira rei da voz. O cara é bom de futebol, é rei do futebol. Sim, Né? a gente Não gosta de fala mal do lotar Pelé, as não, pessoas. Não vou falar. Eu gosto. Mas vamos lá. A gente tem o imaginário. Olha, a gente estava falando de imaginário, Sim. né? A gente tem o imaginário monárquico. Ou a gente descoloniza a nossa imaginação, ou os livros não vão mudar. Sim,